vamos começar agora os mistérios da vida pública, né, de Jesus. Nós chegamos a falar sobre o batismo? Acredito que não, né? Então, nós começamos daí agora. Claro, essa daqui é uma primeira consideração, porque nós vamos ter oportunidade de falar de forma mais extensiva, né, sobre a realidade sacramental do batismo dos cristãos na segunda parte. É o primeiro sacramento, né? É o sacramento da nossa incorporação a Cristo, é o nosso batismo. Mas aqui nós vamos falar, então, especificamente sobre o evento, né, do batismo do Senhor. O batismo do Senhor é o evento da sua vida pública que a inaugura. Nós sabemos, né, pelo conjunto dos 4 evangelhos sobre esse acontecimento, quer dizer, é um acontecimento muito importante. Nós comentávamos como João Batista é uma figura importante aí da passagem do Antigo para o Novo Testamento, como é uma figura importante dentro da espiritualidade do tempo do Advento. A gente comentou sobre isso. João batizava, e daí esse adjetivo, né, batista, batizava, isso quer dizer, mergulhava os pecadores em água como um sinal de arrependimento dos pecados. Ou seja, a palavra é a mesma, mas o significado é muito diferente quando nós falamos sobre o batismo de João Batista e o batismo dos cristãos. Isso, quando a gente tem uma mesma palavra para significar coisas distintas, nós dizemos que esse é um termo equívoco, né? Ou seja, tem mais de um significado. Então essa palavra, batismo, é uma palavra equívoca, tem mais de um significado. No caso do batismo de João Batista, significa esse ritual de purificação das consciências, digamos, né? É uma manifestação pública da penitência, do arrependimento, do desejo de conversão e abertura a Deus, mas ele não tem eficácia interna para libertar dos pecados. Por quê? Bom, isso nós escutamos, na verdade, Nosso Senhor escuta, né, ao longo da sua vida pública, e nós podemos meditar sobre isto. Bom, quem é esse que diz teus pecados estão perdoados? Né? Não é só Deus quem perdoa pecados? Bom, pois é só Deus quem perdoa pecados. Então, o batismo de João Batista não tem eficácia interna para a remissão dos pecados, para libertar dos pecados. Ele mesmo sabe isso, né? De fato, os pecadores vêm ao seu encontro, né? Publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas. Os evangelhos dão testemunho sobre isso, E quando Jesus se coloca na fila dos pecadores, então isso causa estranheza e confusão em João. Eu vos batizo com água. No meio de vós está aquele que é maior do que eu. Vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E quando Jesus se apresenta, ele diz: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. João tem clareza, né, sobre quem ele é, sobre quem Jesus é. Mas, bom, se o batismo de João era só esse sinal externo de arrependimento, essa manifestação pública de penitência, sem eficácia interna para sanar o homem, o que é que Jesus está fazendo na fila dos pecadores? Por que é que ele diz a João Batista: deixa que assim se faça, para que se cumpra toda a justiça? Por que é que Jesus se submete, então, a esse ritual? Por que é que Jesus quer ser batizado?
Sabem que no Evangelho de São João, quando João vê Jesus passar, ele aponta, essa é uma frase que está recolhida na nossa missa, na liturgia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No hebraico, a mesma palavra, né, usada para cordeiro é a mesma palavra usada para servo. Nós já comentamos no livro dos Números sobre aquela figura de um cordeiro, né, expiatório. Quando falávamos sobre a liturgia penitencial, sobre o Yom Kippur, sobre a imposição das mãos e a transferência, digamos, dos pecados, né, simbolicamente para aquela vítima, e depois a sua dispersão pelo deserto, carregando os pecados dos homens uma vez por ano. Nós já falamos então sobre o significado expiatório de um cordeiro, utilizado dentro da liturgia penitencial de Israel no Antigo Testamento. Agora, existe também na profecia de Isaías, não à toa, é a primeira leitura da Sexta-feira Santa todos os anos, existe na profecia de Isaías um cântico em honra a um servo que tomaria sobre si, como figura de Israel, os pecados dos homens, e sofreria e seria esmagado por eles. Esse realizaria uma obra de piedade, e por causa desses seus sofrimentos e dessa sua obra, o castigo que viria sobre todos seria expiado, cancelado. No fundo, ele realizaria então a remissão dos pecadores. No hebraico, cordeiro e servo são a mesma palavra. Então, quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no fundo, está dizendo também que Jesus é aquele servo sofredor de quem fala a profecia de Isaías. Isso é uma conjunção, não? Das duas figuras. Tá, padre, mas por que então Jesus quer passar sobre isso? Quer passar, né, quer ser batizado? A palavra batizar, né, o verbo batizar, no grego significa mergulhar, imergir. Os padres da igreja, né, fizeram teologia em redor desse assunto, falando também sobre um significado de afogamento, morte na água. Não? Afinal de contas, inclusive, essa é a própria teologia que faz São Paulo na Carta aos Romanos, dizendo, vós todos que fostes batizados, é a leitura do Novo Testamento da Vigília Pascal, vós todos que fostes batizados, acaso ignorais que é na morte de Cristo que fostes sepultados? Jesus morreu. Morreu uma morte física, cruenta, violenta, como nós já comentamos e ainda vamos comentar também. E São Paulo está dizendo que o batismo dos cristãos é também uma morte. É a participação, inclusive, nessa morte, é ser mergulhado nela. É um tipo de afogamento que acontece na água, ou seja, é um tipo de morte dentro da água. Ah, bom. Afogar, então, mergulhar na água, nesse sentido, é um símbolo de morte. A própria água salgada, dentro da literatura, enfim, dentro da simbólica humana, tem esse senso também de um elemento caótico, né? O mar, dentro da literatura, dentro da escrita e tal, o mar, né, o oceano, etc., no mundo antigo e dentro da simbólica assim, literária, é um lugar rebelde à dominação humana. A gente não conhece o que tem dentro. Pode ser que a gente seja surpreendido, não pelas suas tramas, e no final das contas nos vejamos assim em apuros e até ameaçados de morte, não só pelas criaturas que vivem nele. Vamos evocar aí quantas, ao longo da história, né?
quantos símbolos, né, de criaturas assim fantásticas, né, e tal, dentro dos oceanos, das águas, enfim, dos mares. Então, a água salgada, né, o mar, dentro da simbólica universal, é um símbolo assim de lugar perigoso, de tramas, né, de dificuldades, de morte, de desconhecimento, de revelia à dominação humana, etc. Tudo isso ao mesmo tempo. Interessante, não? Mas a gente pensa, não, então, que Jesus quis nesse sentido, e os padres da igreja fazem teologia sobre isso. Se a gente pega esse elemento do significado, não, dessas águas turbulentas e etc., como uma espécie de símbolo, então, da própria morte, não? É alguma coisa desconhecida, que guarda uma série de tramas, que vem se lançar sobre nós, pode ser até de maneira inesperada, é algo que nós não conseguimos, é um tipo de experiência humana que nós não dominamos, nos escapa. Jesus quis ser mergulhado em água, não? Quer dizer, quis ir para dentro da morte, daquilo que para nós é desconhecido, rebelde, se a gente faz da água símbolo assim do pecado também, rebelião contra Deus, sermos dragados assim, enfim, né, por aquilo que é maior do que nós em certo aspecto, mais potente do que nós, estarmos sob o domínio de alguma coisa assim que, sendo maior do que nós e espiritual, nos é desconhecido e, no entanto, se lança sobre nós com violência. Não foi... Lembram-se daquilo que nós dizíamos sobre... E aqueles parágrafos da Salvifici Doloris, sobre o drama do sofrimento do filho na sua paixão? Não foi nesse tormento que o filho quis se mergulhar, deixar-se ser imerso? Deus, como nós comentávamos aqui, não? Deus não sabe o que é morrer, não sabe o que é morte, nesse sentido, né, da própria experiência. Sentiu aflição, medo, com uma sensibilidade humana. E, no entanto, foi para dentro dessas águas, não? O que é que Jesus, então, está fazendo na fila dos pecadores? Para receber o batismo de João Batista. A mesma coisa que está fazendo ali. Bom, está no meu lugar e no seu. Ele não tem pecado. Mas fez-se solidário aos pecadores. Não? Fez-se reconhecido exteriormente, é o hino cristológico da Carta aos Filipenses, é o capítulo 2. Reconhecido exteriormente como um homem, humilhou-se, assumindo a condição de um escravo. E mais ainda, foi até uma morte humilhante, morte de cruz. Foi até o extremo. Né? Então, o que Jesus está fazendo na fila dos pecadores, para o batismo de João? Está identificado comigo e contigo, exteriormente e interiormente. Não no sentido de que ele tenha pecado, mas no sentido de que nos faz ver que a sua própria missão redentora é assumir sobre si o nosso pecado. É mergulhar nele, na nossa morte. É por isso, então, que Jesus é batizado. É por isso que ele responde a João Batista que deixa que fique assim para que nós cumpramos a justiça. Por quê? Qual é a justiça da parte de Deus? Nesse sentido, então, a obra de justiça da parte de Deus é legar aos homens a sua misericórdia. Foi ter enviado o Filho
como vítima de expiação. O Filho cumpre a justiça assumindo o nosso lugar. Está fazendo isso desde o momento da sua encarnação, mas visibiliza isso no primeiro ato do seu ministério, reconhecido exteriormente na fila dos pecadores. Deixa que assim se faça para que se cumpra a justiça. Os padres da igreja, além disso, fizeram comentários, né, sobre o fato de que, como nós vemos nos evangelhos, não são os impuros, como na mentalidade judaica, não são os impuros que, tendo contato com as outras pessoas, as fazem impuras. No sentido de que um impuro, ao tocar Jesus, o fizesse impuro, né? Um leproso, ou, enfim, a hemorroísta, né? A mulher daquele fluxo sanguíneo constante. Ao contrário, é Jesus o puro, o santo, quem, invertendo essa lógica e tocando a impureza, purifica a carne dos leprosos, o fluxo sanguíneo da hemorroísta e assim por diante, os pecados dos homens. Então os padres da igreja dizem, bom, se o toque daquele que é o santo e o justo purifica aquilo que é tocado por ele, então, tendo descido às águas e tendo-as tocado, portanto, santificou esse elemento material para que servisse de veículo depois para a administração da sua graça. Bonito pensar assim, né? O Filho de Deus santificou as águas do nosso batismo, ele mesmo tendo se deixado tocar por elas, tendo-as tocado, né, nesse sentido. Já viram que o padre faz isso no rito do batismo? Quando vai abençoar a fonte do batismo? Tem duas opções. Ou ele põe a mão na água, ou ele toma o círio e mergulha o círio, símbolo de Cristo. Toca as águas também. Uhum. É como a gente estava dizendo. A gente vai voltar nesse aspecto depois, quando comentar sobre a liturgia. A água tem outros, digamos, significados dentro da simbólica, né? Ela significa outras coisas também. A água significa vitalidade, né? Um dos critérios que os cientistas utilizam aí para saber sobre a viabilidade de uma vida fora do planeta é saber se aquele lugar ali tem água, né? Exemplo. Então, quer dizer, onde tem água tem possibilidade de vida, ao menos como nós conhecemos. Então a água é símbolo de vida. O batismo nos dá a vida da graça. Então, quer dizer, a água é um veículo externo, é um elemento externo apropriado para comunicar essa verdade. Depois, a água nós a utilizamos para purificar as coisas, né? Para limpá-las. Para limpar-nos, né? Para que nós nos banhemos, para limpar as coisas, etc. Esse é o significado, por exemplo, do dilúvio, né? É uma grande purificação, uma grande limpeza moral em água. O padre reza, nós rezamos isso na oração que abençoa a fonte batismal, a água que vai ser utilizada, né? Já nas águas do dilúvio prefigurastes, né, um povo nascido da água, de modo que essa mesma água sepultasse os vícios, ou seja, lavasse e fizesse nascer a santidade. Ou seja, por um lado, tira o que é sujo, lava o que é sujo, por outro lado, dá vida. É o dilúvio. Limpa os pecados e depois, no final, aparece uma pomba, né, trazendo um sinal de vida no bico. Né? A terra está viva de novo, digamos. Né? O povo passado pelas águas do Jordão, saído então de uma situação de escravidão no Egito, no faraó, para uma situação de liberdade, né? Digo, os inimigos de Israel, os egípcios, afogados nas águas, morreram ali.
Mas a água que foi símbolo de morte para eles, veículo de morte para eles, foi abertura para uma vida livre de filhos, né, nesse sentido, de povo pertencente a Deus, depois dessa travessia. Nós somos um povo que passou pelas águas, não? Escravidão para trás, liberdade para frente. Quer dizer, tem uma série de significados, né? Então, você pergunta assim, padre, qual era aí o significado do batismo em água por João Batista? Era esse significado de ablução, ou seja, de banho purificador, de lavagem, digamos, né? Limpeza. Não no sentido de que ele mesmo tivesse graça, ou seja, tivesse eficácia para limpar as consciências. Mas a água, no final das contas, está comunicando essa verdade também, né? Não. Por quê? Nosso Senhor diz, quem crer e for batizado será salvo. E envia os seus apóstolos para realizar esse sinal de reconciliação dos homens com Ele. Ir ao mundo inteiro, proclamar o Evangelho a toda criatura e batizando-as, né, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Se o batismo é necessário para a salvação, quem crer e for batizado será salvo. Então, ele é administrado de forma válida, né? Desde que administrado com a fórmula que Nosso Senhor instituiu, né? E com a intenção de incorporar a Ele, pela fé nele, né? Não só dentro do limite visível da Igreja Católica, senão que existe batismo válido também, né? Fora do limite visível da Igreja. E atentos então, fora do limite visível da Igreja, embora o que o batismo válido faça, exatamente porque associa a Cristo, porque incorpora a Cristo, é incorporar a Igreja. São membros imperfeitos, com um grau de comunhão imperfeita, né? É um loop, né? Enxergar a coisa desde esse ângulo, né? Desde essa perspectiva. Mas nesse caso, se o evangélico se batizar na igreja dele e depois ele querer se converter para o catolicismo e quiser refazer o batismo... Não, quem tem um batismo válido não é rebatizado, né? Quem é cristão com um batismo válido recebido numa comunidade cristã não católica, é assim que nós chamamos, né? Para ser recebido a plena comunhão com a Igreja Católica, precisa de duas coisas. Uma é professar a fé da Igreja. E é preciso, então, que ele, vindo de um contexto, né, de uma comunidade cristã não católica, é preciso, então, que receba doutrina católica, catequese. E depois, então, desse período de iniciação cristã, nesse sentido de conhecimento, né, da doutrina da Igreja, da plenitude da revelação na Igreja Católica, então e de uma vida, né, como católico, ao final desse processo, ele professa a fé de maneira pública, né? E por meio dessa sua profissão de fé, é incorporado, né, a plenitude da comunhão com a Igreja. Então, literalmente, o rito se chama admissão dos batizados à plena comunhão da Igreja Católica. Significa, então, que eles têm um grau de comunhão conosco, que é imperfeito, não é pleno, né?
existem elementos, né, da revelação. Nós vamos comentar sobre isso quando a gente for comentar o artigo Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Nós vamos comentar isso. Mas o ponto é, existem elementos da revelação, né, e elementos de vida espiritual autênticos e verdadeiros presentes, né, nessas comunidades não católicas, cristãs não católicas. Certamente não dissociados da igreja, existem por causa da igreja. E nesse sentido, inclusive, apontando para ela. Mas quando lá eles têm acesso, por exemplo, à palavra de Deus, claro, a maior parte, se não a totalidade deles, a tem de maneira amputada, né? Não tem todos os livros. No entanto, a palavra de Deus ali presente é elemento, é signo de vinculação deles à igreja. Foi a igreja como comunidade da Nova Aliança que recebeu a revelação do Senhor. E recebeu inclusive o Espírito para discernir os livros autenticamente inspirados, né? Então que eles tenham esse bem lá, não só é um elemento de comunhão nosso, senão que lá os aponta para cá. Claro que eles não percebem, não entendem assim, não creem assim, não percebem assim, mas a nossa visão sobre isto é essa, né? Enfim. Senão a gente abre aqui um tópico sobre ecumenismo e deixa de falar sobre, né? Então, no batismo de Jesus, acontece essa teofania da Santíssima Trindade, é a revelação da Santíssima Trindade, a voz do Pai dá testemunho, eis o meu Filho, é o Filho de quem o Pai fala e o Espírito Santo paira, né, repousa como uma pomba sobre Jesus, manifestando, portanto, a sua unção para a missão. Ele é o Cristo, o ungido, mas essa missão que é manifestada, essa unção que é manifestada ali, na verdade, é uma unção eterna, né? Porque, na comunhão eterna da Santíssima Trindade, o Filho vai todo na comunhão do Espírito Santo e, portanto, vai todo nesse sentido, digamos, ungido, né, pelo Espírito Divino. Essa sua unção, portanto, é uma unção eterna. É bonita a interpretação que os padres da igreja fazem dessa cena do batismo, porque, nesse sentido, então, né, o céu aberto, dizer, com a missão do Filho, a missão do Filho é exatamente essa, não, de abrir o céu para nós, para que nós tenhamos comunhão com a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa nossa comunhão, então, esse nosso destino, que é o céu aberto para nós pela missão, né, do Filho, mas no final das contas pela obra da Santíssima Trindade, que é a obra da nossa redenção, essa realidade existe para nós mediante, né, a destruição do nosso pecado. O batismo de Jesus é um prelúdio, portanto, de uma nova criação. Lá no Gênesis, nós escutamos no capítulo 1 que o Espírito pairava sobre as águas. Bom. No batismo de Jesus, o Espírito paira não exatamente só sobre as águas materialmente consideradas, mas sobre aquele que santificou as águas para torná-la veículo da sua graça. Lá na criação, o Espírito pairando. Aqui, no início, né, da recriação, vamos dizer assim, é a redenção dos homens, é o Espírito pairando também, né? O batismo de cada um de nós foi para nós, é para nós essa epifania. Cada um de nós, né? O céu se abriu para nós. Nós começamos a existir para Deus como seus filhos.
sabendo que temos um destino eterno, que o céu está aberto para nós, portanto, no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, o nosso nome foi proferido não só com um significado ritual, senão com um significado teológico grande. Os nossos nomes pronunciados por Deus, como dizendo assim: eis o meu filho amado, fulano de tal, eu te batizo. Nós somos chamados pelo nome, né, à vida com Deus. Entendem por que que... Vamos abrir um parêntese. Há muita solicitação hoje em dia à base, né, das convenções civis sobre a redesignação de gênero, sobre mudança de nome social e assim por diante. Há muita solicitação às secretarias paroquiais, né, e etc., sobre a mudança também, como se a secretaria paroquial fosse um cartório civil, as pessoas demandando às secretarias paroquiais que mudem nos seus registros também os seus nomes. Quer dizer, que fulano, de repente, né, era chamado Vitor, né, e depois, por qualquer motivo, né, achou que fosse melhor se chamar Vitória. Demanda não só do cartório civil, mas também das secretarias, né, às vezes inclusive com termos, com ofícios, com coisas assim, jurídicas, a mudança, né, a redesignação dessa realidade também nos documentos da igreja, o que não é feito. Né? Porque para nós não se trata de uma informação meramente material, né, no sentido de que, bom, aqui a gente apaga e escreve de novo. O nome é designação da pessoa. É o modo como ela é invocada, como ela é conhecida, como ela é pessoal, né, digo assim, como ela é singularizada. É o que nos distingue no meio do mundo. No meio da multidão, enfim, no meio de todos os outros seres humanos, é o nosso nome. Né? Eu duvido muito, pode ser que exista, mas do jeito como meu nome é escrito, por exemplo, eu estava conversando isso com um amigo padre esses dias aí para trás. Não sei sinceramente a base do quê, como é que surgiu esse assunto, mas duvido muito que no nosso país ou no mundo exista um outro Luiz Otávio de Aguiar Faria do modo como meu nome é escrito. Acredito que não. Acredito que não. Então, para nós, não é só uma questão da materialidade, né? Digo assim, era isso daqui, então vai lá, muda, troca para outra coisa. Não. Este é o modo como você foi chamado por Deus a existir para Ele, né, como seu filho. Na verdade, e não só ali dentro do batismo, né? Você foi antes disso ainda, você foi chamado por Deus à vida, depois chamado à salvação, e por isso chamado à vida eterna. O livro do Apocalipse diz que aos eleitos, né, Deus concede os seus nomes, uns nomes novos, escritos numa pedrinha, para dizer que a nossa verdadeira identidade, né, ainda, como diz São João na carta, ainda está por se manifestar. Nós desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos, quando o vermos face a face. Quer dizer, tudo que nós começamos a crer e a viver pela fé, não chegou à sua máxima perfeição ainda. De modo que nós chegaremos a conhecer de maneira... Então conhecerei como sou conhecido, diz São Paulo na 1 Coríntios 13. Por enquanto nós conhecemos confusamente, nós vemos assim como num espelho. Né? Depois conhecerei como sou conhecido, o verei tal como ele é. Quer dizer, nós cremos que nós não chegamos ainda, né, a conhecer, a vislumbrar, a saborear
tudo o que Deus realizou em nós e que tipo de mudança radical se realizou na nossa identidade, no nosso ser, à base da graça que nos concedeu. E se tudo isso começou a acontecer no momento em que nós fomos chamados, então o nosso nome não é mera designação social. Uhum. A base a tradição das mudanças de nome, né, vinculada com uma... Vamos lá, vamos abrir um parênteses. Na Sagrada Escritura existe, né, quando Deus chama alguém para uma missão, uma redesignação, né, para dizer assim, olha, era Abrão, então Abraão. Então dentro do Antigo Testamento, né, depois tu não é Simão mais, teu nome é Pedro. Então quer dizer, quando alguém é chamado para uma missão, dentro da Sagrada Escritura existe essa redesignação, né? Quase como mostrando assim uma nova situação, uma nova pessoa, digamos, né? Um novo destino, uma nova orientação. Então, né? Os nomes, a redesignação das pessoas dentro de comunidades religiosas acontece muito em função disto. E também esse versículo do Apocalipse, não, que diz, olha, aos eleitos, né, aos vencedores, existe um nome novo, conhecido só por Deus, colocado ali, né? Não é menosprezo pelo nome do nosso batismo, né? É essa outra ênfase, digamos, né, sobre uma nova situação ou sobre uma identidade que para nós ainda não é totalmente conhecida e que significa nesse sentido assim qualquer coisa assim de nova. Os papas mudam de nome, né? As religiosas, etc, enfim. Bom, muitas, né, congregações ainda fazem assim. Do mesmo jeito como o Espírito Santo paira sobre Jesus no seu batismo, também nós recebemos uma efusão do Espírito Santo no nosso batismo, né? Nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, os 7 dons do Messias, lá da profecia de Isaías, nós os recebemos no nosso batismo. E então, saído do batismo, saído das águas, Jesus é levado ao deserto. São as suas tentações, né? Aqui caberia, de repente, a gente fazer uma consideração. Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque ali, do mesmo jeito como Adão, o primeiro homem, foi submetido à prova, o primeiro homem terrestre, o primeiro homem celeste, nesse sentido, se submeteu também à prova. Ali, Jesus é um novo Adão, principalmente dentro do Evangelho de São Lucas, da narração de São Lucas. A gente não vai ter tempo para comentar sobre isso. Mas, além disso, Jesus está na situação de Israel. Como assim? Foi Israel que, tendo passado pelas águas, no Antigo Testamento, as águas do Mar Vermelho, foi introduzido numa peregrinação pelo deserto. 40 anos, submetido à prova. Jesus, então, saído das águas, como recapitulando em si a história de Israel, nesse sentido, né? Vai ao deserto também. O povo no deserto, o povo de Israel, foi submetido a essa provação e aprendeu que não dependia do pão material,
mas da palavra de Deus. É o Deuteronômio 8, versículo 3 diz: Ele te fez passar fome e te alimentou com o maná, para te mostrar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então eles estavam passando fome e botaram Deus à prova. Ah, bom, vocês querem saber como é que eu alimento não só a barriga de vocês, mas antes o espírito de vocês? Então, todo dia, o alimento daquele dia. Depois essa prece vai dentro do Pai Nosso, né? O pão nosso cotidiano dá-nos hoje. É a primeira tentação, né? Olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde com o versículo do Deuteronômio. Não, mas assim está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi ao deserto 40 dias, né? Esse número é um número significativo. Foram 40 os dias do dilúvio, a purificação da terra. Foram 40 os anos de Israel no deserto, essa purificação interior, né? A purificação do coração. Foram 40 os dias em que Moisés esteve no alto do Sinai, num retiro, antes de receber as tábuas dos mandamentos, quer dizer, uma preparação para receber a lei. Foram 40 também os dias que Elias caminhou até o Monte Horebe. Foi uma caminhada também espiritual, né, nesse sentido. Esse período preparou, os 40 anos prepararam o ingresso do povo na Terra Prometida. Os 40 dias de Jesus, nesse sentido assim, são o combate, são a vitória sobre o tentador, que se realizará definitivamente aqui. Diz o Evangelho de São Lucas, o diabo o deixou para voltar no momento oportuno, que era este daqui. Mas aquele combate e aquela vitória são o prenúncio já deste combate máximo e desta vitória, com a qual nós todos seremos introduzidos na Terra Prometida. É ponte, né? Para a verdadeira terra. Adão, lá no Gênesis, é tentado em relação ao orgulho. Nosso Senhor é tentado em relação ao orgulho, né? Olha, joga-te daqui, não para que todos vejam, né? Os anjos venham em teu socorro. Jesus é tentado em relação ao poder, né? Se te prostrares diante de mim, todos esses povos, né, todos esses reinos serão teus. E Nosso Senhor responde também com o livro de Deuteronômio 6, versículo 13, dizendo: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Essa é a tentação de Israel no deserto. Quando Moisés sobe ao Sinai, o povo diz: esse Moisés aí ninguém mais viu, ninguém sabe o que foi feito dele. Vamos fazer o seguinte, vamos confeccionar aqui para nós um bezerro de ouro. Né? E eles então começaram a adorar aquele ídolo. Né? Percebe então? É uma conjunção, né, de Adão com Israel. Então, a prova de Israel no deserto, a prova de Adão no paraíso, são o tema, digamos, né, também das provações do Senhor nas suas tentações. Ali ele é o novo Adão, vencendo onde o primeiro perdeu. Ali ele é um novo Israel. Recapitulando, né, a história de Israel, na obediência e na submissão que Israel propriamente não exercitou durante a peregrinação no deserto.
A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão. Todos os anos, esse que é o combate e a vitória do Senhor, são uma síntese do nosso combate também e da nossa vitória, se nós combatemos no seu espírito, porque foi o espírito que impeliu Jesus até o deserto, não até o combate. O verbo no grego é forte, inclusive, em relação a isto. É o verbo ekbalei, o impeliu, o empurrou para lá. Esse também é o que faz o Espírito em nós, hein? Não é nos privar dos combates, não, é nos jogar para dentro do circo, né? Todos os anos, então, nós vivemos isso de forma mais intensa, com um tempo litúrgico em preparação para a Páscoa, a grande quaresma, né? Na quaresma, a igreja se une ao mistério de Jesus no deserto. Esse é o sentido espiritual da quaresma. Ali ele combateu e venceu, fazendo-se modelo, anunciando a força e as armas com as quais combater e vencer. Para que nós, numa espécie de compêndio, de resumo, saibamos também de que modo combater dia após dia, com que armas e com que espírito vencer. Unidos a ele, não? E então Jesus sai do deserto e começa a sua pregação. Começa a sua vida pública. O ministério de Jesus é uma teofania em ato, né? Primeiro, o Antigo Testamento se cala, quem fala agora é a palavra eterna do Pai. O último representante do Antigo Testamento, João Batista, a voz que clama no deserto, é emudecida, né? João tinha dito, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, quando João termina o seu ministério, quando João é morto, é que começa o ministério do Senhor. Ele se esvazia, portanto, né? É o Antigo Testamento se esvaziando e deixando lugar, então, para a plenitude da revelação, para a plenitude da palavra, a própria palavra eterna do Pai. Jesus inicia seu ministério onde? Na Galileia. Não em Jerusalém, quer dizer, não no centro. Isso cumpre a profecia de Isaías. A profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2 diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. O fato de começar o seu ministério pela periferia, digamos, né? No meio de um povo marginal, mestiço, desprezado pelos judeus da capital. Inclusive, São Pedro é reconhecido assim, hein? Dentro da paixão do Senhor, lá no pátio do sumo sacerdote. Diz assim, peraí, você é galileu como ele. Você não conhece ele, não. E será que eu não te vi andando com ele? Eles tinham um jeito próprio de falar, não? Tinha um sotaque, né? Alguém é mineiro aqui? Inconfundível, né? Só pode tentar todo jeito, né? Mas à medida que começa a falar, se denuncia, não? Os galileus assim também. Então, quer dizer, era um povo assim, desprezado. E o fato de Nosso Senhor começar por ali o ministério mostra já que a salvação é para todos.
não tem exatamente esse critério, né, de acepção ou de preferência que costumam ser os critérios dos homens. O sinal de eleição de Deus é diferente. É bonito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque o ministério do Senhor, o seu percurso como pregador é um subir. Especificamente o Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Lucas. Ele é uma peregrinação para cima. Rumo a Jerusalém. Jerusalém está no Monte Sião. É alta a cidade. A Galileia não. É baixo. Quer dizer, tem uma subida, né? Desde o início da pregação, Galileia, até o último ato da sua pregação, tem uma subida. Essa subida é uma espécie de símbolo, né, do caminho da salvação. É um deixar-se elevar, né, o conduzir por Jesus para cima. Quando convida, né, os seus discípulos a tomarem a sua cruz, o seu caminho e segui-lo, no fundo, o que está querendo sinalizar também, se a gente percebe a coisa desde esse ponto de vista, é convidando para ascensão, para uma subida. Alguém faz trilha aí? Escalada? Alguma coisa assim? Sim? Não é muito fácil não, né? Difícil. A gente fica cansado no meio do caminho, se não está propriamente bem equipado, está exposto a risco de queda, de fratura, enfim. Quanto mais no alto, mais difícil. Então a gente está comentando isso para quê? Para dizer, esse caminho aqui, quando a gente pensa nesse itinerário de seguimento, ele não está falando propriamente de um percurso luminoso, né, assim, sem acidentes, né? Exigente, cansativo, desafiador, cheio de oportunidades de retroceder, de cair. É preciso estar muito atento, né? Ter sabedoria, ser experimentado ao longo do percurso. Jesus, na sua pregação e nos atos do seu ministério, cumpre diante dos seus ouvintes o Antigo Testamento. O primeiro ato da sua pregação é esse. Em Nazaré, Lucas capítulo 4. Toma o livro do profeta Isaías, o lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Christos. Ele me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, etc. É forte a leitura, né? Se eu não tivesse sido ordenado padre num dia que tem uma liturgia já específica, né, que é o dia da festa da Transfiguração, eu certamente teria lutado para que a primeira leitura da nossa ordenação fosse essa. Para que o evangelho da nossa ordenação fosse esse. Porque é forte, né? É o primeiro, digo assim, a primeira pregação do Senhor dizendo ele é um ungido, né? Vai começar o seu tempo de missão, de cumprimento, né, da vontade de Deus. Assim também os sacerdotes são ungidos, né, para começarem uma missão no dia da ordenação, né? E ele fecha o livro e diz:
hoje se cumpriu aos vossos ouvidos a palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Essa é a primeira homilia que faz Nosso Senhor. É diante de uma audiência em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, extasiada, admirada dele. Logo depois são os mesmos nazarenos que vão querer jogá-lo de um precipício, poucos versículos depois. Nosso Senhor não só anuncia o reino, né? Esse é o terceiro mistério luminoso, né, no texto. A pregação do reino de Deus, né, o anúncio do reino de Deus, o convite à conversão. Nosso Senhor não apenas anuncia o reino, Ele é o próprio reino. Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, então... Agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vós. Ou seja, se é pela minha palavra, pela minha presença, pelos meus atos, que a obra de Satanás é debelada e ele é vencido, o reino de Deus chegou para vós. É Ele o reino de Deus. Né? A sua igreja é instrumento desse reino, ela é germe e princípio desse reino nesse mundo. Nós comentamos isso por alto na homilia do último domingo. Né? Nós já, os batizados, porque fomos incorporados a Ele, começamos a fazer parte do seu reinado. Nós somos súditos seus, né? Estamos debaixo do seu senhorio. E, tendendo ao reino que não passa, o reino da sua glória, da sua luz admirável, como dizia São Paulo aos Colossenses, na segunda leitura do último domingo, nós já começamos a desfrutar de agora dos bens messiânicos do reino eterno. Jesus está presente lá, está presente aqui. É louvado e glorificado lá, é louvado e glorificado aqui. É servido eternamente lá, é servido aqui. É santo e em comunhão dos seus santos, em redor dos seus santos, lá. É santo e santificador dos que lhe pertencem aqui. E assim por diante. Quer dizer, os elementos do seu reino já nos são dados, não de maneira definitiva ainda, consumada ainda, mas já nos são dados verdadeiramente aqui. E nós até pedimos no Pai Nosso, como nós comentávamos na homilia, que esse reino venha definitivamente. Venha a nós o vosso reino. Significa isso? Estejamos nós desde agora na sua graça, na sua amizade, ou seja, debaixo do seu senhorio, para participarmos então da comunhão dos seus eleitos. A igreja nesse mundo não é o reino de Deus definitivo. Mas é já o início, o princípio e o instrumento desse reino. Também a igreja será recapitulada na glória, não? Também ela passará por uma aprovação, mas depois a gente vai comentar sobre isso. Para dizer o seguinte, a igreja é santa, é a esposa de Cristo, santa e indefectível, mas abriga em si, nesse mundo, nesse tempo, filhos seus, né, feridos de pecado, tendentes ao pecado. E, portanto, nos seus membros carece de purificação. Então, se nesses seus membros carece de purificação, e num outro sentido também nos seus membros no purgatório, passará ela também por uma provação derradeira nessa terra, nós vamos falar sobre isso mais à frente,
e será também ela recapitulada na glória. Então, isso para dizer, a igreja não é o reino definitivo nesse mundo. É o início, é o instrumento e é certamente a presença desse reino. Mas não está ainda, né? Ela mesma é peregrina nesse sentido. Todos os homens são chamados a entrar no reino, né? Primeiro, o povo que recebeu em primeiro lugar o anúncio, mas depois todos os povos. Mas para entrar nesse reino é preciso acolher a palavra de Jesus. Todos são chamados. Todos são chamados. Papa Francisco gostava de enfatizar, né? Todos. 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 Verdade. Todos são chamados. Mas não se é cristão de todo modo, né? De toda forma. Quer dizer, para ser cristão é preciso acolher a palavra de Jesus, né? Para ser cristão é preciso ter fé em Jesus e deixar-se renovar interiormente por Ele. É preciso arrepender-se dos próprios pecados e assumir sobre si a lógica, né, o estilo, a lei de Cristo, os seus mandamentos, etc. É preciso amá-lo sobre todas as coisas, né? E assim, bom, a gente podia colocar uma série de coisas. Quer dizer, não existe pré-requisito para ser chamado à vida eterna, à salvação, a ser cristão, realmente. Não foi em função dos nossos méritos. Ninguém precisa apresentar, né, qualidades precedentes ao próprio chamado à vida com Deus. Todos são chamados. Mas nós não percorremos esse caminho de qualquer modo. Então é verdade, Jesus convida os pecadores para a mesa. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mas a primeira palavra e a fundamental da pregação de Nosso Senhor é: convertei-vos. Sem a conversão, não se pode entrar a participar definitivamente desse reino. É verdade, Nosso Senhor, por palavras e por atos, mostra a misericórdia infinita do seu Pai. E a imensa alegria que Deus tem em reconciliar consigo os pecadores. Verdade. Né? Mas, e inclusive a prova suprema desse amor infinito de Deus, é Ele mesmo entregue pela remissão dos pecados, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Verdade. Mas é preciso que a gente diga, né, com os lábios e com a vida, aquilo que disse o ladrão. Eu sou um pecador. Para nós é justo. Tu és o santo. Tem piedade de mim e lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A confissão que ele faz é: eu pecador, Jesus Senhor. Quantas, né, imagens que Nosso Senhor na sua pregação utiliza para falar sobre esse reino? Um banquete, um casamento, um grão de mostarda, uma semente jogada no campo. Enfim, quantas imagens. O reino de Deus é como uma moeda perdida, né? É como um tesouro escondido no campo. Quantas imagens, né? A pregação de Jesus é acompanhada dos seus sinais, dos seus milagres. Esses milagres e sinais manifestam que o reino está presente nele. Comprovam que ele é o Messias anunciado. Né? Os sinais são as credenciais do seu envio e da sua identidade divina. Convidam à fé nele. Então, os milagres não são, eles não têm razão em si mesmos. Se nós pegamos os 3 anos em que Nosso Senhor, por exemplo,
curou os cegos. Quantos cegos foram curados por Nosso Senhor dentro desses 3 anos? Não sei, milhares. Agora, o que são esses milhares em relação aos cegos de todos os tempos? Compreendem? O sentido do milagre, portanto, não é vencer uma doença física. O ponto é, aquele que é a luz do mundo veio sanar os olhos dos homens e a percepção dos homens para que não estejam nas trevas, mas iluminados, capazes de discernir, de identificar o reino de Deus que chegou. Quem me segue não dará em trevas, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem vive sem Jesus está cego, nesse sentido. Se ele é a verdade do Pai, se ele é a luz eterna, quem vive apartado dele está em trevas. Quem não o reconhece está cego. E assim por diante, mas o ponto é esse, né? Os milagres são um convite à fé nele. E mais do que propriamente só a realidade material vencida nos milagres, apontam para esse, digamos, sabor espiritual do que eles significam. Sem que isso nos faça prescindir da realidade material do próprio milagre. Curou os cegos, limpou os leprosos e assim por diante. Mas o sentido não está propriamente só na obra realizada, mas daquilo que ela significa da sua identidade divina, do seu envio e de como ela convida à fé nele. E por isso é que os milagres estão relatados. A vinda do reino de Deus em Jesus é a derrota de Satanás, não? A manifestação definitiva, portanto, do reino foi a cruz cravada no chão. Foi a carne de Jesus cravada na cruz. Os exorcismos, né, que Jesus realizou antecipavam essa grande e definitiva vitória sobre o príncipe deste mundo. Aqui está o máximo exorcismo, a máxima vitória. Isso é uma coisa bonita. Eu até pensei em falar sobre isso, porque a homilia estava grande demais já para o domingo, né? Eu digo, o que eu tinha pensado para a homilia do domingo já estava grande demais, mas eu ia falar sobre esse aspecto exorcístico do reino. Isso está aí nos filmes, né, e tal, enfim. O modo como os processos são absolutamente avessos, né? Se sentem violentados com a presença de um crucifixo. Por quê? Se não exatamente por aquilo que nós estamos comentando aqui. O modo, né, como os sacerdotes utilizam, né, esse sinal, o sinal da cruz, um crucifixo dentro do ritual de exorcismo. Nos filmes. Não que não usem na verdade, não, mas... Esse é o sinal máximo. Esse é o exorcismo máximo. Nosso Senhor entregou as chaves desse reino na mão de uma pessoa, não? Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Até mais do que a uma só pessoa, repartiu essa missão também com os 12, os apóstolos. É Lucas 22, versículos 29 e 30. Eu disponho a vosso favor do reino, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Então, esses homens, esse colégio, ficou para sempre associado ao reino de Cristo.
E é por meio deles que é Jesus mesmo quem continua a governar o seu rebanho, por meio do ministério desses, instituídos por ele mesmo. Nesse colégio, Simão Pedro tem o primeiro lugar, é verdade. Mas depois nós vamos comentar isso de forma mais clara, né? De forma mais viva. A transfiguração do Senhor. Um antegozo do reino definitivo, não? É assim que chama o parágrafo aí do catecismo. Foi nesse dia, dentro dessa liturgia, que eu fui ordenado padre. O 6 de agosto, a festa da transfiguração do Senhor. Esse é um episódio narrado nos 3 evangelhos sinóticos, recordado também na segunda carta de São Pedro. É uma outra epifania dentro do Novo Testamento, né? O Pai dando testemunho do Filho e a nuvem, né, do Espírito Santo guardando, né, aquela manifestação, aquela teofania. O evento, né, a transfiguração, acontece depois que Jesus anuncia a cruz. Depois do primeiro anúncio da sua paixão, entre o primeiro e o segundo anúncio, né, dentro desse timing dos evangelhos sinóticos, acontece a transfiguração. Por um lado, São Pedro tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Cesareia de Filipe. Né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te darei as chaves do reino. Né? Logo em seguida, Jesus fala da cruz e Pedro diz que isso não te aconteça. Opa, para trás de mim, Satanás. Né? Tu não pensas as coisas de Deus, tu pensas como os homens. Então, logo depois que Jesus anuncia a cruz, primeiro, tinha feito São Pedro uma proclamação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala da cruz, né? É o polo inverso. Glória, humilhação. Então, logo depois desse primeiro anúncio, Jesus mostra a sua glória, deixa ver a sua glória na sua carne, a transfiguração. Para que aqueles 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que o veriam também de forma mais próxima na sua paixão, desfigurado, para antecipar a eles que o Cristo, o Filho do Deus vivo, coberto em glória, era aquele que padeceria a humilhação extrema da qual ele tinha acabado de falar. Ele será rejeitado, será morto, etc. O lugar da transfiguração é o Monte Tabor, né, na Galileia. Algumas observações interessantes, né? São Lucas diz que Jesus tinha subido para rezar, né? A transfiguração é fruto da oração. Bonito pensar sobre isso no valor que tem para nós, né? Quer dizer assim, a oração como lugar onde nós experimentamos a presença e a glória de Deus e onde nós somos mudados, para assumir sobre nós os seus efeitos, a luz da sua vida, a força da sua graça. Bonito pensar na incidência disso sobre nós. Então, o rosto de Jesus brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é uma luz exterior, mas que emana da sua própria pessoa, é a glória divina irrompendo através da carne de Jesus. É um sinal antecipado, atenção, um sinal da glória na carne de Jesus também que seria vista agora numa carne ressuscitada no domingo da ressurreição. Aquele dali ainda não era um corpo glorioso,
Atentos, né? Não era uma carne ressuscitada, mas, já de qualquer forma, os padres da igreja fizeram esse comentário. Ali também, ao mesmo tempo em que mostra que aquele que padeceria, que iria daquele Monte Tabor para o Monte Calvário, aquele que eles o viam transfigurado, o veriam desfigurado, aquele coberto em glória seria coberto de ultrajes, blasfêmias, zombarias, escárnio. Desse mesmo jeito, digamos, antecipadamente, tinham, digamos, aquele anúncio, então, da luz, não da glória presente na carne de Jesus, como veriam de uma outra forma no domingo da ressurreição, como fruto da ressurreição. O Evangelho de São Mateus e de São Lucas fala sobre a presença de Moisés e Elias. É o Antigo Testamento dando testemunho de Jesus. Moisés, a lei, né? Ele é o mediador da antiga aliança, é ele que recebe as tábuas da aliança. Elias simboliza o corpo dos profetas, né? E o Evangelho de São Lucas ainda faz uma especificação, dizendo que eles conversavam sobre o êxodo de Jesus em Jerusalém, sobre a Páscoa de Jesus em Jerusalém, ou seja, sobre a sua paixão e morte. Quer dizer, o Antigo Testamento se cumprindo, né, conversando, digamos, e se cumprindo na paixão de Jesus, na obra que ele realizaria em Jerusalém. A voz do Pai e a nuvem, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem veio uma voz. Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado, escutai-o. Essa é a teofania, não? O medo dos apóstolos. Os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com grande medo. É o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Lucas diz que São Pedro começou a dizer e não sabia o que falava. Façamos 3 tendas. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, não? Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Aí diz o evangelista, Pedro não sabia o que estava falando. É que o espanto se apoderara dele. O sentido espiritual do evento, né? Para ser glorificado, o Filho mostrou que devia ser humilhado. Ele tinha acabado de falar sobre isso no primeiro anúncio da paixão. Para nós, logo depois que Nosso Senhor anuncia isto, diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, me siga. Se Nosso Senhor mostrou que para ser glorificado devia ser humilhado, e se tinha convidado ao seu seguimento, adivinha só qual é o percurso para nós então? Bom, é preciso abraçar os sofrimentos presentes em ordem à glória futura. No início do batismo de Jesus, no início da vida pública de Jesus, o seu batismo. Já no limiar da Páscoa, porque a transfiguração acontece poucas semanas antes da paixão do Senhor, no final da sua vida pública, portanto, a transfiguração. Lá no início da sua vida pública, a ressurreição espiritual, né? A passagem da morte para a vida, pela purificação dos pecados, pela ressurreição espiritual. No final da vida pública, mostrando a glória na carne, está mostrando a ressurreição corporal. Os padres da igreja fizeram esse comentário. E então, Jesus tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. Lucas 9:51, o texto no grego é duro.
E diz que ele endureceu a face. Sabem quando, né, a gente... no português, tomou a firme resolução. Quando a gente se torna assim, talvez insatisfeito ou resolvido de uma situação que a gente não quer mais deixar que se estenda, e diz, eu vou resolver isto. É mais ou menos o sentido do... É São Tomé quem diz. Os apóstolos dizem assim, ficou louco? Estão querendo te matar, vai subir para Jerusalém? É o Evangelho de São João. E Tomé é quem anima os outros dizendo assim, se ele vai subir, vamos nós também para morrer com ele. Sabia exatamente o que estava fazendo. E em direção a que estava indo. Tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. Por 3 vezes, já nesse momento, tinha anunciado a sua paixão e a sua morte. E também a sua ressurreição. Ao chegar em Jerusalém, chora sobre a cidade. É o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus. Ou no capítulo 19 de São Lucas, né? Se tu tivesses conhecido quem é que te pode trazer a paz. Como é que Jerusalém vai acolher Jesus? O Messias? Como rei Messias, como um filho de Davi, em meio a um prorrompimento, né, diria assim, de exultação. Claro que a compreensão que eles tinham do Messias e a expectativa que eles tinham do Messias vinha muito também em chave política, né? Situacional, no sentido de que vai vir um herdeiro, um herdeiro de Davi, restaurar, portanto, o trono, nesse sentido político mesmo, e vai expulsar os romanos. A gente vai acabar essa situação de dominação para a gente. A gente vai voltar a ter o esplendor, né, que tinha no tempo em que o nosso povo era livre. E, no entanto, Nosso Senhor vem à cidade de Davi, não exatamente de forma ostensiva, militar, vem montado num jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, exulta de alegria, filha de Sião. Eis que vem a ti o teu rei, a filha de Sião é a cidade de Jerusalém, nós já comentamos sobre isso aqui nas catequeses. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Nosso Senhor cumpre conscientemente essa profecia, porque ele tinha mandado os apóstolos irem à frente na cidade e inclusive tomarem o jumentinho, e se alguém perguntasse por que é que estavam levando esse jumentinho, dizer o mestre precisa dele. O que a população de Jerusalém aclama é Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. São as aclamações messiânicas e devidas ao rei, é um salmo, né, de aclamação e entronização do rei, que nós rezamos dentro da liturgia, concluindo o prefácio da missa. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então, a gente reza ao mesmo tempo um trecho da profecia de Isaías. Santo, 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 né, o triságio. Senhor Deus dos exércitos, Dominus Deus Sabaoth. Os céus e a terra estão cheios da tua glória, estão repletos da tua glória. É a profecia de Isaías. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, é esse grito do salmista, recolhido pelos habitantes de Jerusalém, recolhidos na nossa missa, para aclamar o rei chegado.
o rei que vem. É uma aclamação messiânica e real. No encontro que vem, nós vamos falar um pouco sobre as expectativas messiânicas no tempo de Jesus, porque nós vamos falar sobre o modo como aconteceu o processo de Jesus e a sua paixão. Então nós não vamos fazer ênfase nisso aqui agora. Mas o ponto é, como é que Jesus entra então em Jerusalém aclamado como Messias, como filho de Davi? Claro, essa aclamação é toda feita, né, da expectativa messiânica que eles tinham e que Nosso Senhor se encarrega ao longo do seu ministério, da sua vida pública, de ir enquadrando de maneira correta, porque estava viciada. E nós recapitulamos, né, comemoramos, enfim, celebramos esse acontecimento dentro da liturgia a cada ano, no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A primeira parte da liturgia é exatamente a recordação dessa procissão e desse ingresso de maneira festiva, portanto, né, até a igreja. Né? É a parte dos ramos, né, e dessa aclamação triunfal, messiânica, etc. E aí depois a liturgia da missa tem o Evangelho da Paixão do Senhor, mas aí são outros 500. Uma dúvida antiga. Tem alguns evangelhos que falam que Jesus, por várias vezes, se retirava para orar. Jesus, sendo Deus, por que ele se retirava para orar? Excelente pergunta. Para eu não ficar te cozinhando até a última parte do catecismo, não? Que é a oração cristã. Né? Por que Jesus orou? Não precisava, não? Primeiro porque, tendo uma vontade divina, a sua vontade divina é a mesma do Pai, né? E depois porque a sua vontade humana, como nós víamos, está sintonizada, né, com a vontade divina, que é o que o Pai quer. Eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se pela oração nós aprendemos a fazer a vontade de Deus, se esse é o fruto ótimo, né, o primeiro, ou o mais excelente da oração, receber os dons de Deus para realizarmos a sua vontade, não precisava rezar. Essa é um dos primeiros pedidos do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas é preciso que nós aprendamos a fazê-la também, né? Mas o ponto é, então, não precisava rezar. A sua vontade está unida à do Pai. Eu e o Pai somos um, né, nesse sentido. Não precisava rezar para receber de Deus os seus bens. Ele é o Filho de Deus encarnado. Né, para receber a graça de Deus. Ele é a própria graça de Deus vinda aos homens. Por que rezou, então? Não precisava fazer nada disso que ele fez. Por quê? Para estar junto com nós. E nós o vemos passando noites, né, em oração, vigílias, a tal ponto que os apóstolos dizem: Mestre, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Né? Doce-nos orare. Até para escolher os 12 também fala que eles se tirou para orar. Agora, se nós pensamos a oração como o espaço, o tempo de comunhão entre pessoas, então daí a gente vai tirando um fruto diferente, que é o filho tem uma comunhão única e exclusiva com o Pai. Então, não é que precisasse rezar, mas se a sua própria vida é alimentada da comunhão com o Pai, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que é a coisa, digamos assim, mais saborosa, mais preciosa para o filho ou para a humanidade do filho nesse mundo, senão estar em comunhão com o seu Pai? Nós precisamos aprender, receber as graças, aprender a fazer a vontade de Deus, batalhar na nossa oração, etc. O Filho de Deus não precisava de nada disso. No entanto, esse outro ângulo, que é verdade para ele, viver a partir da sua relação filial, exprimir essa conjunção de pessoas, né? Essa intimidade, que é o elemento fundamental da oração, né? Encontro.
o filho vive disto, né? O que nós devíamos ir tirando de conclusão para nós sobre a partir da oração e do que é valioso para o filho, para a nossa vida, né? Então a oração não é exatamente algo que nós, abre aspas, né, que nós fazemos, senão é uma graça que nós recebemos. É um chamado de Deus para dentro e para o alto, para nós estarmos recolhidos com Ele, para vivermos a partir dessa relação. Aí nisso, né, a gente começa a entender por que é que Nosso Senhor rezava, né? É verdade, a Esther dizia lá, para dar-nos o exemplo, é isso, verdade. Mas de quê? A gente vai, é só para não deixar agora sem resposta de nada, mas a gente vai ampliar muito ainda essa consideração, tá? Depois.